Sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do Videocast. Eu sou Sandra Bastos e junto com a Georgiana Webb, que fazemos parte do Comitê de Educação Médica Continuada, hoje temos o grande prazer de receber aqui o Vitor Shen e o Henrique Furlan, que são do Comitê de Residência e Treinamento. E vamos hoje discorrer aqui tudo que eles fazem no comitê deles. Muito obrigada a vocês dois por estarem aqui, né, aceitado o nosso convite, e vamos conversar bastante aí sobre tudo que vocês fazem. Perfeito. Obrigado pelo convite, Sandra. Obrigado, Georgiana. Obrigado também, um enorme prazer estar aqui com vocês. Só destacando, não é o nosso comitê, é o comitê da BOL, né? Sim, exatamente. É super importante. Todos esses comitês, na verdade, são parte, né? Nós representamos a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. Então, muito bem falado. Eu já estou me apossando do comitê. Não, é legal falar isso daí, porque na verdade a gente tem um trabalho do cão, muitas vezes, né? O Vitor mais ainda, porque ele já está há mais tempo do que eu, mas a gente só está representando a BOL perante os serviços de residência e treinamento. É exatamente isso. É como nós estamos também representando a Educação Médica Continuada. Nós estamos, né? Exatamente. Eu tenho uma coisa com posse, mas enfim. Conta pra gente aí, qual a grande missão de vocês? Não sei quem quer começar, fica a pergunta para os dois. Eu deixo o presidente falando sempre. Atualmente, né, eu estou como presidente, o Henrique como secretário. A grande missão do nosso comitê é avaliar os serviços de residência médica, né? A grande maioria tem a Bolsa MEC, né, dos serviços de residência médica, e os serviços de especialização. E com isso a gente tenta manter uma homogeneidade de todos os serviços, né? Então a gente vai avaliar todos os critérios, a gente tem critérios bem estabelecidos e a partir deles a gente dá uma nota para cada serviço. É claro que às vezes essa nota pode gerar algum mal-estar entre o serviço e o outro, mas cria um ambiente, entendo eu, saudável e competitivo para que as residências melhorem cada vez mais e formem profissionais capacitados para atuar na assistência da nossa população. Então, basicamente é isso. E aí é o nosso trabalho de ficar avaliando mesmo, né? Cobrar tudo que tem na matriz de competências da nossa especialidade, se isso está sendo ensinado e repassado para os residentes. E uma dúvida até, como são feitas as avaliações? O serviço, ele é avisado que será avaliado ou não? Sim. Geralmente a gente tem todo um protocolo a ser seguido nessa situação. Então, muitas vezes, quando está para vencer essa avaliação da nossa associação, nós enviamos um e-mail para os chefes de serviço, para os secretários do serviço, alertando de que vai ser feita uma nova visita. E nesse período a gente já avisa, inclusive, quem serão os membros do comitê que vão fazer essa visita, passa os contatos, né, os horários que a gente combina para fazer essa visita, e de antecedência todos os serviços já se preparam para receber a nossa visita, sim. Nesse período eles encaminham para a gente um memorial descritivo de tudo que eles têm da residência médica, falando em espaço físico, em material eletrônico que eles usam, as salas cirúrgicas, microscópio, torre de vídeo, cabine de audiometria, audiômetro, tudo isso depois é avaliado por um auditor terceirizado da Associação Brasileira de Otorrino, então para mostrar que é um processo 100% idôneo nesse sentido, e que depois os membros do comitê vão ao local para conferir se o que estava nesse memorial realmente é o que está presente para disponibilizar para o residente durante o seu treinamento. Uhum. Tá, como que isso aí tudo foi criado? Vocês sabem, só por curiosidade, assim, desde quando tudo isso começou? Vocês sabem quantos anos tem de funcionamento da... Tem. Começou com a realização do professor Agrício, isso foi na época que ele também estava no Comitê de Residência e Treinamento. Isso foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, né? Então, antes era uma planilha que a gente tinha no computador, no Excel, hoje em dia é um link de avaliação. Então, os dois avaliadores vão receber um link e aí a gente vai preenchendo todos aqueles critérios que a gente avalia. Então, tem aqui, né? A gente tem a caracterização geral do programa, né? A infraestrutura, a qualificação do corpo docente, as atividades de formação, as atividades de pesquisa daquele serviço e, por último, e não menos importante, o desempenho na prova de título de especialista. Então, tudo isso conta ponto.
Tá. Isso daí tem no site da ABOL, então todos os critérios bem estabelecidos, então todo mundo de todos os serviços tem acesso a isso. Né? O que cada item pontua, aí a gente deixa para conta lá do nosso sistema fazer essa geração dos pontos. É como se tivesse um peso, tem um Exatamente, peso. exatamente. Tem um peso para cada Pra item. Cada um desses itens cada aí, em relação à quantidade de professores doutores, quantidade de pesquisa publicada em revistas indexadas, quantas apresentações foram feitas pelos residentes nos congressos da ABOL. Então, tudo isso é levado em consideração e é pontuado especificamente. E sempre 2 avaliadores em cada serviço. Isso. São quantos serviços no total que vocês têm que visitar por ano? A gente teve um gargalo, né, durante a pandemia, que foi até na época da gestão do Fernando e Ana Mini no Comitê de Residência e Treinamento, né, e Sim. aí com os presidentes, e aí represou um monte de serviço. Então, basicamente, a partir de 2023 e 2024, 22, 23 e 24, a gente iniciou toda essa avaliação de todos os serviços, desde do D até o A, que deu mais ou menos 115 a 117 serviços. Que a gente visitou em 1 ano e meio, quase. 1 ano e meio, mais ou menos. Então, na primeira leva, a gente fez a avaliação dos serviços D, E e D. E e D, depois C, C+, aí B, B+, e A. Né? Então, naquele primeiro ano, eu tinha até feito uma brincadeira no mini fórum, que a gente viajou praticamente 2 voltas ao globo terrestre, só de milhas. Só de milhas dos avaliadores. Dos avaliadores. Nós éramos em 12 mais 3 colaboradores, então somos 12 membros efetivos eleitos, e a gente sempre chama pessoas associados que estão interessados em participar como membros colaboradores, até para eles aprenderem como que é essa dinâmica, né? Às vezes o pessoal entra sem saber como que funciona direito e depois fala, puxa, não vai dar porque é muito puxado, não vou conseguir. Porque realmente, vocês perguntaram como que acontece essa visita. Normalmente a gente vai ou um dia antes ou no mesmo dia avaliar. Dependendo da distância. Dependendo da distância da malha aérea. Às vezes a gente tem que pernoitar, tem que dormir lá para voltar no dia seguinte. Então, em média, ou a gente perde 1 a 3 dias. Então, o Henrique já foi para Manaus, eu já fui para Manaus, que é o voo mais longo que a gente faz. Então, dá umas 3 horas, são 3 horas e meia, sai de São Paulo. Mais o fuso. Então, o voo sempre chega de madrugada lá. Aí, no dia seguinte, normalmente, a gente visita 2 serviços. Porque são os 2 serviços, São os 2 serviços. E aí, depois, a gente tem que voltar. Então, é um pouco puxado. Mas a gente deu conta. As avaliações, elas são anuais? Então, depende da nota. Depende da nota. Os serviços... Como funciona? Acho que o serviço A, ele é revisitado a cada 6 anos. O serviço B... Peraí, antes explica o que é. O A, B, C+, como é que é? A, então, B... No nosso ranking, A seria as escolas com formação acadêmica de excelência, com quase todos os residentes passando na prova do título, se não todos, né? Porque tem a cobrança interna desses serviços, corpo docente altamente qualificado, grandes publicações, um grande número de publicações científicas, estrutura física adequada para toda a realização das atividades de treinamento e formação desses residentes. Então, seria o nosso topo do topo, né? Agora, esses parâmetros foram criados como? Assim? O que é bom e o que é ruim? Assim? De onde surgiu isso? Assim, varia, né? Porque hoje a gente considera que a residência médica ela tem que expor o residente a diversos cenários. Então, a formação mudou bastante e o que a gente utiliza de tecnologia mudou muito. Então, imagina, formar um residente há 30 anos atrás, o que a gente tinha de tecnologia para fazer? Como que era um microscópio para dissecar? Como que eram as torres de vídeo, né? Material 4K que a gente tem disponível. Então, a gente não tinha isso na época. Então, os critérios daquela época são muito diferentes do que a gente tem hoje em dia. E, inclusive, nós temos reuniões anuais exatamente para atualizar essa nossa tabela de avaliação dos serviços. Dessa leva que o Vitor comentou de 2022 para 2024, que a gente visitou mais de 100 serviços, a gente tinha uma regra daquele período que a gente não modificou.
a partir das próximas visitas, a gente já acrescentou ou retirou alguns itens que já estão disponíveis também no nosso site. Porque daí a experiência vai criando o senso crítico, né? Vocês provavelmente vocês foram lapidando esse nível de exigência, assim, claro, tem tópicos que são muito objetivos, mas isso da estrutura, que estrutura é essa, o que ela oferece, né? Exato. Aí vocês vão criando habilidade no que você, assim, eu suponho, né? Um exemplo curioso disso, dessa atualização que o Henrique comentou, é que antes a gente, na planilha, tinha lá, tem biblioteca, tem tratado disponível. Hoje em dia a gente pergunta se tem acesso a publicações, né? Se tem o tratado virtual, ou se tem outras coisas, por exemplo, laboratório com peça anatômica 3D. Então a gente vai atualizando isso. Claro que a gente não fica mexendo nisso toda hora. Né? Quando a gente entende que precisa ter algum tipo de atualização, principalmente, por exemplo, antes a gente não falava tanto em cirurgias de base de crânio, e agora a gente também tem isso na avaliação, mas tanto a exposição a ambulatório desse tipo de cirurgia, até as cirurgias que estão derivadas disso. E até para o preparo do serviço, Claro. né? Se muda muito, ele não consegue se preparar ali, Exato. Até adicionando itens como próteses auditivas ancoradas ao osso, o próprio implante coclear, né? Tabelas antigas já não tinham essas cirurgias. Sim. Né? Hoje, né, a gente tem a dificuldade enorme dos serviços terem acesso ao osso temporal, por exemplo. Então, a gente adiciona, por exemplo, a flexibilização de você utilizar o osso artificial para poder fazer essa dissecção. Então, vários desses itens a gente está atualizando conforme até a atualidade, né? Sim. É isso que eu estou percebendo, assim, que vocês vão se modelando com a experiência mesmo, né? Com a E experiência. aí quer continuar a doar depois? Não, aí conforme a gente vai descendo a nossa pirâmide de excelência, então são serviços que, por exemplo, corpo docente é bom, mas um residente não passou na prova de título, então isso acaba tirando ponto, né? Ou não tiveram nenhuma publicação científica em revista indexada, ou está faltando um microscópio no ambulatório, por exemplo. Então, conforme a gente vai verificando a ausência de algum desses materiais, então a gente vai anotando isso na nossa tabela, e no final, quando a gente faz a tabulação, existe aí uma nota que é atribuída com o peso de cada uma dessas questões. Então, baseado nisso, é o topo do topo, né, seriam os melhores serviços, né, geralmente os serviços universitários das grandes universidades que a gente tem no nosso Brasil, e aí a partir daí a gente vai descendo para níveis de hospitais privados, clínicas privadas, né, ou apenas hospital sem vínculo com a universidade, por exemplo. Né? E aí vai de A a E, que vocês falaram. Exatamente. E se o E tem uma pontuação mínima, Tem. ou não necessariamente? O E, quando o serviço pontua E, ele tem que ser descredenciado. Né? Então, a gente não tem nenhum serviço atualmente na nota E, né? Que o E seria abaixo de 3. Aí esse serviço ele é descredenciado. A gente tem o serviço, a nota acima do E seria o D, que aí são serviços com a nota abaixo de 5, então de 3 a 5. Aí, por exemplo, as reavaliações são anuais, diferentemente do serviço A, que é a cada 6 anos. Então tem uma diferença que a gente fica mais em cima nos serviços que pontuaram menos para ajudar a melhorar a nota do serviço, até dar um feedback, voltar para ver se teve melhora, o que os residentes também contam para a gente, porque além da avaliação, a gente também conversa com os residentes especializandos, tá? E essa conversa é completamente confidencial, a gente não grava, a gente não anota nada, é só dos avaliadores com os residentes especializandos. E também a gente coloca que, caso eles não fiquem confortáveis em conversar aquilo naquele momento, a gente tem nosso e-mail, que é o canal aberto, né, do Expediente ABOL, que eles podem comentar ou enumerar alguma coisa que acontece no serviço que eles não estão confortáveis. Tá. Tá? Essa lista de 115 serviços, isso veio do MEC. Vocês sabem que eles existem porque são serviços vinculados ao MEC, é isso? Não necessariamente. Não necessariamente. Não são os vinculados. Vinculados ao MEC em torno de 82. Uns 80. Uns 80. Isso. Então, dos 115, 80 mais ou menos são aprovados, são... Na verdade, como é que... depende da ABOL. Né? Não, a vaga isso, MEC é onde eu quero chegar. é do Ministério da Educação. Sim. Né? Então, eles aprovam ou não a quantidade de vagas naquele serviço A, B ou C. Então, isso vem, por exemplo, um exemplo.
o HC de São Paulo, a escola, a Santa Casa, tem vaga MEC, e aí isso cabe ao serviço. Às vezes, eu quero aumentar o meu número de residentes. Então, vai o programa de residência daquele serviço junto à Coreme, e aí a Coreme vai solicitar junto à Comissão Nacional de Residência. Tá? Então, isso vem do MEC. O que a gente quer é caminhar junto, credenciando esses serviços como sendo reconhecidos pela ABOL, né? Porque aí a gente consegue avaliar em conjunto com as avaliações do MEC, que a gente sabe que a nossa avaliação é até mais criteriosa, muito mais focada do que a avaliação do MEC. Por exemplo, já participei das avaliações do MEC também. O que fez foi que a gente da Escola Paulista avaliou o pessoal do HC e o pessoal do HC avaliou a gente, mas foi uma avaliação por Zoom. Eles não foram lá pessoalmente. E até essa expertise, o pessoal do Ministério da Saúde pede para a gente avaliar junto, né, porque eles querem entender esse funcionamento. Então, tem até, na semana que vem, vai ter um fórum lá sobre residência médica que a ABOL vai explicar como que ela faz esse tipo de avaliação, que é até um modelo para as outras especialidades médicas. Tá. E se um serviço, por exemplo, ganhou a nota E, que ele seria descredenciado, ele tem uma chance de se recuperar ali, que vocês falam, a gente reavalia um período menor, ou seria no outro ano, em um ano? O serviço acho que em 6 meses. 6 meses, que aí ele né? tem um período menor para tentar se adequar, né? Isso. Uma coisa também que acho que a gente acabou esquecendo de falar, que nessas avaliações tem toda uma parte objetiva, e aí depois a gente conversa com os residentes e faz as anotações baseado também no que os residentes nos falaram. Ao final dessa avaliação, além, obviamente, de toda a questão objetiva, a gente também faz um feedback dos avaliadores. Então, por exemplo, os 2 avaliadores depois conversam em si para falar os pontos positivos do serviço, os pontos negativos do serviço, e a gente faz um relatório, inclusive, anotando todas essas questões que os próprios avaliadores perceberam. E, inclusive, sugerindo questões de melhora. Então, vamos supor, o serviço não está estimulando a produção científica, não tem ninguém que cobre a questão de uma publicação. Então, a gente pontua, olha, é importantíssimo vocês terem um programa de iniciação científica, né, incentivar toda essa produção exatamente para aumentar a nota de vocês. Então, isso é repassado depois com o relatório, junto com a avaliação do nosso auditor, e o chefe do serviço vai entender o que eles pecaram, onde que está o gargalo, para eles poderem corrigir. E aí, dependendo da nota, por exemplo, um serviço E, em 6 meses ele vai ter alguma coisa para fazer. Ou ele compra um microscópio, ele compra alguma coisa de estrutura, uma naso, uma laringo, uma estroboscopia, e aí em 6 meses a gente vai reavaliar. Nesse período a gente espera que não precisa repetir a nota E, porque ele já pegou esse feedback, já entendeu o que ele precisava fazer para melhorar a residência onde ele é o chefe do serviço, e aí obviamente a gente consegue ver uma nota diferente dessa de uma visita anterior. E já teve conversão? Não, já teve, com a avaliação de vocês e a chamada de atenção, vamos dizer assim. Sim, teve? várias vezes. Ah, tá. Várias vezes. De livrar Talvez do E não... para o D tá um pouco mais difícil, né? Mas do D para o C, de um C para um C+, a gente tem visto em várias das escolas, elas estão assim, elas realmente leem o nosso relatório e eles se respaldam e acatam a nossa avaliação. Nunca teve nenhum problema, nada de ser mais contestado. Sempre tem, né? Sempre tem problemas. E aí, sempre tem. Até colocar, né, que o nosso papel não é punitivo. Né? A gente não quer ferrar com ninguém, né? Não quer atrapalhar com o serviço de ninguém. A gente quer preparar o residente para o mercado de trabalho. Então a gente fica chateado quando a gente vai em algum serviço que é mal preparado. Nitidamente tem alguma coisa que incomoda. Que tem interesses escusos ali, então a gente fica mal. Quando a gente vai em serviço bom, é maravilha. A gente marca tudo lá, a visita vai rápida, ela desenrola bem. Então, e a gente fica feliz quando algum serviço tem uma evolução, tem melhora, né? O intuito, é claro, é uma curva de Gauss, né? A gente não vai ter todos os serviços nota A, mas pelo menos a gente consiga trazer todos mais para nota C ou um B, já é muito bom, né? Qual o percentual de A, a propósito? Já que você falou, você tem um percentual de... Eu tenho um número aqui, mas eu preciso fazer uma cola. Enquanto você procura, essas visitas, vocês são bem recebidos ou nem tanto? Assim? Geralmente somos muito bem recebidos. Geralmente somos muito bem recebidos. Aliás, desculpa te cortar, a gente
tem agora um manual de compliance, Exato. Bem né, lembrado. de conformidades, para evitar situações assim. De ser muito bem muito recebido. bem recebido. Então, a gente não pode Receber aceitar presente. jantares, almoços, transporte, tudo isso é por conta da associação. Então, a gente tem algumas regras, né? Conflitos de interesse. Tá Então, se algum avaliador já trabalhou, já teve contato mais íntimo com algum serviço, a gente pede para que seja feita a troca, tudo. Então, tem E, isso, inclusive, né? até a gente orienta quem for fazer a avaliação, evitar de ser no mesmo estado que atua. São Paulo é gigante, tem vários serviços, fica um pouquinho mais difícil. Talvez, assim, quem trabalha em São Paulo evita de fazer a avaliação em São Paulo, mas de repente pode fazer no interior. Eu sou daqui de Campinas, estou morando em Curitiba, né? Então, os serviços de Curitiba não fui visitar. Então, veio gente de fora para fazer a avaliação dos serviços aqui de Curitiba. Então, a gente tenta exatamente para evitar esse tipo de situação, até para não gerar qualquer tipo de incômodo, né? De repente, poxa, você trabalha comigo e está me dando uma nota dessa. Não tenho nada a ver com isso, veio gente de fora, está cumprindo todo o regulamento que a gente tem, todos os critérios que já estão disponíveis. Então, assim, a gente está tentando fazer sempre o mais idôneo possível, exatamente para evitar qualquer tipo de viés. E tem visita surpresa, não? Ou... Vai ter. Tem. Tem? É Vai surpresa. ter. Brincadeira. Não, tem. É o instrumento que a gente acabou deliberando dentro do nosso comitê, que é a reavaliação extraordinária. Então, ele é deflagrado se, por um acaso, um serviço continuamente se apresenta na nota D, ou se tem alguma denúncia, seja por parte de residentes ou terceiros, que a gente precisa averiguar em loco. Então, a gente faz essas avaliações Visitas especiais, e aí a gente comunica o período. Então, vai ser primeiro semestre de 26, ou segundo semestre de 2026. E é isso. E aí a gente vai tentar avaliar da forma como anda o serviço para que ele não seja maquiado e estejam todos os... E aí muda um pouquinho também, que não são 2 avaliadores, já são 3 avaliadores. Isso. Porque partindo do princípio que houve uma denúncia ética, então 3 avaliadores conseguem embasar mais a avaliação. Tá? Não que 2 não embasem, né? Mas geralmente quando você coloca 3 avaliadores, a gente entende que são 3 visões diferentes sobre aquele mesmo assunto naquele mesmo local. E aí vocês vão, averiguam, e aí no caso vocês notificam o comitê de ética ou não? Nunca? Algumas vezes o próprio comitê de ética já notificou a gente antes, porque algumas dessas denúncias passam primeiro por uma avaliação do comitê de ética, por todo o crivo, para saber, olha, isso daqui é procedente, então a gente precisa de alguém ir lá para visitar e avaliar isso tudo, para ver se é real Comitê de residência. Exato, e aí é o nosso papel nesse sentido. Tá, então vocês 12. ficam alinhados. Tem 2A? 12. Ah, 12. Eu digo, nossa! 10%. É. 12. Ah, tá. 12A, né? No A. Isso, perfeito. E quantos no E? Desses, assim, que daí não E sei se não- tá no, e aí não não tá no, tem. aí não tá no E não GNR, né? ter, A né? gente tem É. os Mas D. D acho que Você são... tem a porcentagem Tem. de todos? Todos. Aí você Não, tem, mas né? a minha pergunta em relação ao E é quantos já chegaram no E que tiveram que ser Descredenciados. descredenciados? Tem isso, não? É que tá Alguns tendo são alguma coisa de poucos. descredenciamento também, porque não quer mais visita. A gente entende que, por exemplo, serviços que têm MEC, né? Então, o chefe às vezes não quer ficar tendo revisitas porque ele não consegue melhorar os serviços. E os residentes também não têm tanto estímulo para prestar prova de título por conta Do MEC. do MEC, que ele já consegue automaticamente o RQE. Então, isso também é um trabalho que a gente faz junto aos serviços para estimular a prestar prova de título, que ele é o selo de que Da sua boa formação. é uma boa formação, é um bom profissional. Né? Então, a gente tem que valorizar o nosso título de especialista, Sim. não deixar ele de lado. Mas serviços deles são 17%, então um pouquinho mais, 15% ali. Tá. É. Que aí a gente visita uma vez por ano e espera que ano após ano a gente diminua esse número de serviços de dado. E hoje o comitê de residência está com quantos membros? São os 12 efetivos eleitos e mais 2 colaboradores. E aí, o colaborador é uma estratégia do nosso comitê até para trazer mais gente, né, mais associados, para trabalharem junto com a gente. A BOM é a nossa casa, né, de todos os otorrinos que estão credenciados, né? Então, o intuito de ter o colaborador é para que ele passe ali um ano participando das nossas reuniões
eventualmente participando de uma ou outra visita com algum avaliador que já está mais tempo, mais experiente, para que no ano que vem ele possa se candidatar a ser um membro efetivo. Então ele tem que passar por essa etapa. E aí, normalmente, tem pessoas interessadas que entram em contato com a gente e falam, a gente quer participar. Aprender tal, como funciona. aprender como E tinha funciona. um colaborador master também, né? Tem. Que quando eu entrei, eu lembro que era o pessoal que já tinha saído do comitê, mas que continuava participando não só das reuniões, mas também das visitas, porque Sim. já estava lá anos, né? E falou, não, vamos lá, eu te ensino a preencher o papel, te ensino a... Isso daí foi uma coisa muito importante. Né? Tem, Já não era membro oficial do comitê. Sim, né? sim. Mas agora a O que gente foi tá... o Fujita? Fujita tá como colaborador Há master. quantos anos? Não, é que agora ele 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 saiu. saiu de Não, vez tá um pouco, ele cansou um pouco, mas É. ele participa do nosso curso de do preceptores. curso de preceptores. Ah, tá. A gente também tem um curso para... Que é Então, a esse? gente- a gente- O Henrique a tá gente- vindo, o Henrique tá vindo para esse curso, não? É, outro. também. Também. Tá. Fala mais um pouco sobre ele, então, Fala pra aí. gente. Bom, vamos lá. O curso de formação de preceptores, então, como o Vitor comentou, a ideia do comitê é tentar padronizar, promover a excelência da nossa formação. E eu lembro muito de uma frase que o próprio Fujita falava sobre querer formar bem o futuro otorrinolaringologista para eu poder confiar na mão dele a vida de uma neta, por exemplo. É. Então, isso é fundamental. Então, assim, poxa, você sabe operar uma amígdala? Sabe operar uma adenoide? São procedimentos dito básicos, né, que o R1 tem que sair fazendo. Então, mas quem está formando esse R1? Quem está formando o R2 e o R3? Então, a ideia do curso é exatamente tentar colocar na cabeça desse público formador dos nossos residentes como você deve se portar como um preceptor, como você deve se portar como um avaliador e como você deve avaliar. Então, como que são as condutas, qual que é a legislação do comitê, qual que é a legislação da Coreme, qual que é a legislação para você punir um residente ou excluí-lo do programa de residência. Tudo isso a gente tem uma programação que começa, acho que em março, né? Começa em Começou março, abril, Março, abril, São- vai até o congresso. 8 encontros. São Isso. encontros mensais, então um sábado, toda manhã. Presenciais. A gente consegue fazer um modelo híbrido, a gente tem aulas online, a gente tem dado preferência para essas aulas online, porque a gente tem recebido preceptores do Brasil inteiro. Então, presencialmente, ia ser bem complicado mesmo recebê-los aqui na nossa sede. Mas a gente tem a obrigatoriedade de pelo menos 3 encontros presenciais que geralmente estão batendo em períodos de congresso. Então, por exemplo, em junho a gente teve durante o Combined, agora vai ter de novo aqui na nossa sede, e no final do ano, no Congresso Brasileiro, a gente faz o 3º encontro, onde a gente faz uma avaliação desses preceptores para finalizar o curso, né? E assim, a gente tem tido excelentes feedbacks, o pessoal que sai e fala, poxa, eu não tinha ideia que a legislação sobre a punição é assim, como que eu vou elaborar uma prova, como que eu vou fazer a avaliação formativa desse residente, como que eu sei que ele está operando bem uma amígdala? É só porque está tendo complicação, mas complicação todo mundo tem, né? Sim. Mas como que eu sei que ele está operando bem? Como que eu sei qual o momento que eu tive que intervir e para esse residente eu não preciso mais, né? Então são coisas que a gente aprende durante o curso, que a gente tem recebido feedbacks excelentes sobre ele. Tá? E o número de vagas é qual? Desculpa. É aberto, É né? aberto, né? é aberto. Não Tá, tem nenhum não tem limite. limite. Não tem Tá, limite. tem. Não Mas a média que tem se inscrito se interessado. Entre 70 a 80 dos últimos 2, 3 anos. Ah. Considerando 100 e poucos serviços, né? Uma É. média mais muito ou menos boa. um por serviço. A É. gente tem tido mais ou menos um Um por preceptor por serviço. serviço. Isso é O que é legal. bom, né? Porque, inclusive, um dos critérios que a gente usa na nossa avaliação é se dentro daquele corpo docente tem gente que participa do nosso curso de formação de preceptores. Sim. Porque isso daí é mais um ponto para que eles possam angariar e tentar melhorar um pouquinho. Ou seja, eles estão se atualizando também. Uhum. Isso é fundamental. Principalmente para evitar aquela questão do recém-formado, né? Acabei de pegar meu título, passei lá, estou super feliz e já vai começar a orientar o R3, o R2 e o R1. Né? Então, poxa, será que você está sabendo orientar? Né? Não é só simplesmente pegar, não, deixa que eu opero aqui no seu lugar. Sim. É saber lidar com essas situações também. Sim. Legal. Isso é importantíssimo. Isso é super importante, com certeza. E o que mais aí que vocês acham que sim, seria interessante as pessoas saberem? Que a gente tem quase 1.000 residentes. A gente tem quase 1.000 residentes especializandos, então é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, né, à formação desse médico residente, né, para isso exatamente o que o Henrique falou, né, a formação como que eles vão atender a gente no futuro, né, então e eles vão ser o futuro da nossa associação, né, Também, o futuro né? da AMOL, né.
Então, até uma coisa que eu comentei antes com o Henrique, que é, sei lá, se isso passar para estudantes de graduação ou médicos que queiram prestar otorrino, entrem no nosso site para ver. A gente tem um mapa dos serviços de residência e especialização. E lá você vai ver o mapa do Brasil, estado por estado. Você coloca lá o cursor, lá vai aparecer São Paulo. Tem uma lista dos serviços e você vai ver a nota de cada serviço, né? Então, também é um papel para você procurar se informar, para ver quais são os melhores serviços, onde que você vai ter uma boa formação para se tornar um bom prestar a prova, né? Para prestar a prova, exato. Para ter um substrato, né? Deixa eu perguntar para vocês, se vocês... Porque assim, tudo na vida é experiência, não tem jeito, né? E a gente sabe que o comitê de título especialista precisa, o pessoal, quanto mais tempo fica lá, melhor. Vocês acham que tem uma certa equivalência do comitê de residência? Com certeza. Porque... Eu, no meu primeiro ano, eu ficava perdidaço. Aí, uma das visitas que eu fui fazer, se não me engano, foi em Florianópolis, o Fujita foi junto. Eu me realizei. Eu falei, cara, olha quanta coisa ele tira foto. E ele vai lá e registra a entrada, ele registra o carrinho entrando no estacionamento. E ele era bem criterioso. Super, né? Quem conhece o Fujita sabe que ele é uma pessoa absurdamente criteriosa. Então, a partir daquela visita, eu falei, opa, peraí, eu preciso mudar a minha conduta também, né? O meu olhar, né? Eu tô aqui para ser os olhos da BOL nesse serviço, né? Então, quer queira, quer não, o nosso auditor, ele pega o memorial que as residências encaminham. Então, ele tem o viés de não poder checar em loco o que está acontecendo. Então, eu tenho que ser os olhos da BOL nesse momento e falar, poxa, esse memorial está adequado? É isso mesmo? Eu posso dar o timbrado da BOL de que ele é um serviço A, B, C, enfim, né? Então, realmente, a experiência do que eu tive do meu primeiro ano dentro do comitê, agora já estou no terceiro, né? Agora como secretário até, então são coisas que eu estou progressivamente melhorando o meu relatório, melhorando a minha avaliação, na hora de perguntar para os residentes, criar um ambiente acolhedor, falar, olha gente, tudo que vocês falarem aqui não tem nada sendo gravado, podem abrir o coração, falem de verdade, tá na dúvida, não tem problema, ó, expediente a BOL, só falar, e-mail pode ser totalmente anonimizado, fiquem à vontade. Então a gente consegue trazer as informações que talvez das minhas primeiras visitas eu não tinha. E dessa vez eu consigo pegar as informações que, poxa, agora o meu relatório está sendo muito mais completo, né? Sim, a experiência é maravilhosa. Vocês têm momentos lá na revista, não sei como é que chama, na avaliação, né? Só com os residentes? É só você sozinho? A gente vai ficando mais chato com o tempo, né? A gente vai ficando mais pouco mais objetivo, né? Até um exemplo prático, né, desse negócio que a gente tem a avaliação do auditor, mas nós somos os olhos da BOL ali em loco, por exemplo, é um material, sei lá, uma nasofibro. Então a gente precisa tirar foto da naso e com a plaquinha do patrimônio, para saber que aquele material é da instituição. Ele não é um material terceiro que trouxeram para avaliação no dia. Entendeu? Ah, mas não tem plaquinha de patrimônio. Tudo bem, então apresenta a nota fiscal mostrando que é a instituição que comprou e não é do consultório particular de algum médico do corpo docente. Então, isso é uma coisa que a gente vai pegando com o tempo. E realmente a entrevista é só com os residentes. Então, os chefes não estão juntos nesse momento. E aí a gente começa com um bate-papo, até para entender a dinâmica do serviço. Certo? E eles se abrem mesmo? Eles se abrem. É que assim, no começo parece que tudo meio combinado. Como é que vocês estão? Tá tudo ótimo, tá tudo lindo, a gente opera tudo. Não, mas vocês fazem mastoide assim pra tudo, implante coclear. Não, implante coclear a gente... Entendeu? Então você vai começando a abrir as nuances e aí você vai entendendo como que é a dinâmica. Então, sabendo disso, aí você vai começando a fazer algumas perguntinhas, às vezes você repete algumas perguntas só pra ter certeza, mas você falou agora há pouco. Então você começa a criar uma máscara para você entender melhor como que está aquele serviço, né? Então esse bate-papo que a gente tem com os residentes é até engraçado, porque geralmente os R3 que começam a falar, não, a gente opera tudo. Nossa, esse ano... Aí você vê algum R2 assim, ó. E o R1, coitado, o R1 tá com sono, tá pós-plantão. Gente, ó, o plantão é ruim, eu pego, nossa, eu dreno muito abscesso, epistaxe, eu tampando de monte. Então você vê que assim, é o que a gente sempre entende, né? O R1 sofre bastante, porque a gente entende que a residência é um período de crescimento absurdo. Sofre, tem toda aquela questão de transição, mas você chega no R3, teoricamente, você tá
comandando uma equipe, orientando uma Sim. equipe, né? E aí a gente entende que é exatamente essa escadinha que a gente encontra nessas nossas entrevistas, né? O R1, coitado, tá com cara de sono, o R2 o Agrício até falava, tem o R1 sofrido, o R3 que tá lá estudando para a prova de título e o R Deus. O R2 é o R Meu Deus, Deus. né? Porque ele não tem Tem que cobrança salvar nenhuma nenhuma. do plantão Tá. e não tem a cobrança da prova, Da né? prova. É muito engraçado porque a gente vê esse perfil nas residências também. Mas essa entrevista é fenomenal, porque você entende o que está acontecendo naquele serviço realmente. Realmente. E a mensagem para os residentes é que não precisa maquiar o serviço para a gente. Né? A gente não tem interesse simplesmente sim. em punir. Então a gente quer melhorar o serviço. Então pode falar a real. Não, tem pelo que contrário, falar a gente real. não quer punir. A gente não quer punir, não a gente quer quer punir. que melhore o serviço para que você opere mais, para que você tenha mais cirurgias. Então, pode falar. Então, a gente tem problema com... Muitos serviços falam, né, pra gente, a gente tem um número de casos para operar, mas o anestesista, a equipe de anestesia, às vezes atrapalha. E, às vezes, os chefes de serviço, eles precisam desse feedback para depois eles chegarem lá no hospital e falar, ó, a associação vem aqui, avaliou a gente está tendo problema com o serviço de anestesia porque estão ganchando muitas cirurgias. A gente tem os casos, a associação avaliou, eles estão dando uma nota menor para a gente porque a gente não tem um volume cirúrgico tão bom. Né? Então ele também precisa desse substrato. Então é legal isso, a gente dá esse feedback. E a gente já visitou serviços também onde faltava material cirúrgico, né? Então houve uma denúncia de um serviço e a gente foi avaliar e realmente, quando a gente conversou com os residentes, eles falaram, a gente comprou a nossa caixa, senão a gente não consegue operar. É verdade. E vocês avaliam serviço, a parte também, por exemplo, de um fellowship, de uma especialização depois do R3, que alguns serviços têm ou não? Não. Aí a gerência dessa parte dos fellowships, né, que são as subespecialidades, aí é por parte de cada Serviço. sub-área. Né? Sub-área, dentro do academia serviço. de rinologia, academia de otorrinopediatria, a BLV de voz. Então, cada serviço, né, vai organizar e vai conversar com a sua sub. Até porque a dinâmica dentro do fellow é completamente diferente inclusive a própria carga horária, né? O termo fellowship é acompanhar um amigo, né? Então, se a gente for ver, ele simplesmente está ao pé da acompanhando, letra. exatamente, a gente está só acompanhando alguém, fazendo especificamente aquela cirurgia que eu quero saber fazer aquela cirurgia, né? Então, a carga horária é diferente, a cobrança é diferente, não tem obrigatoriedade de plantão, não tem obrigatoriedade de várias coisas em relação a isso, inclusive pós-plantão, descanso, né? Até porque tem serviços de fellowship que não pagam uma bolsa, tem serviços de fellowship que pagam, então é uma coisa completamente à parte do próprio comitê de residência. E vocês acham que a avaliação anual ela é necessária, assim? Faz diferença, assim? Ou é importante, Nesses assim? serviços. Nesses todos que vocês dão? Você fala uma prova dos residentes? Não, porque a avaliação que vocês dão... a nossa avaliação do comitê. A avaliação do comitê em cada serviço é uma vez por ano. depende da É que nota. depende da nota. Depende Serviços da nota. D de dado, a gente repete anual até ele melhorando. Serviço C, acho que é bienal. O B eu sei que é 5 anos. Isso. Isso. 2 a 3 anos. E De o 2 A, a 3. 6 anos. 6 anos. Ah, Então vamos tá. supor, um serviço nível A, poxa, ele está muito bem, obrigado. Daqui 6 anos a gente confirma se ele continua bem, obrigado. Entendi. Se ele perdeu algum critério, daqui 5 anos a gente visita de novo. Tá. Aí Né? o B mais 5, o B 4 anos e o C 3 anos. Isso, verdade. E eu acho interessante para falar para o associado que vai estar assistindo, igual vocês estavam falando, essa questão de muita viagem, o trabalho, e tem um treinamento. Vamos supor que eu passei no comitê, entrei. Vocês deram um exemplo ali de conferir se é do patrimônio. Isso é treinado para quem vai ter um manual? Eu lembro que nas primeiras reuniões o Fujita reforçava muito disso. Falava, cara crachá. O Fujita fala muito Porque disso. isso, Cara crachá. às vezes, vocês pegam com a prática. Mas e quem tá indo numa primeira visita? A primeira vez, a gente sempre faz uma reunião antes daquele mini fórum, né? E aí a gente chama o pessoal da auditoria, que é o Shoji, né? Às vezes vem um outro representante da empresa, também dá uma aula de como vai fazer essa avaliação. Tudo que Como tem que que é a auditoria avaliar, do como que é a comitê. auditoria interna deles e como que o avaliador tem que se portar. Então tem toda essa parte de compliance, de avaliação, de ser completamente impessoal, né? Então não é o Shen, não é o Henrique, Sim. não são pessoas, é a ABOL que está fazendo isso. Então tem que ser impessoal. Então independe de quem vai como avaliador, a nota vai ser a mesma. Né? Então
a gente tem todo esse treinamento logo que entra os novos bem membros. no começo do ano, né? Antes mesmo do Minifor, na verdade. E a gente também assina esse compliance, né? Então não é só falar que tem o compliance, então todo mundo do comitê foi orientado a fazer a assinatura exatamente para evitar esses vieses aí, eu conheço não sei quem que é chefe daquele serviço. Não, tudo bem, não aceito nada, a BOL me ajuda a estar aqui porque eu sou os olhos da BOL nesse momento, nessa avaliação. E vocês podem organizar, por exemplo, alguém novo no comitê, viaja junto com alguém. E geralmente vai ser com alguém mais experiente. Assim, exatamente. Que já está mais tempo no comitê. Exatamente. Tá. Então essa dobradinha é com mais experiente mesmo. Daí vocês vão. Facilita muito. E vai muito bem. Até porque o mais novo vai anotando tudo e o mais velho vai tirando foto e vai falando também. Né? Isso. Lembra de anotar isso daqui, lembra de tirar foto disso daqui, são coisas importantíssimas. Isso a gente não falou do auditor, porque tem um auditor que é contratado, não é isso? Isso. Como é que funciona? A BOL contrata a auditoria terceirizada para fazer a checagem de todos os documentos, inclusive contratos que porventura tenham dos serviços em relação a outros serviços. Então vamos supor, o meu hospital de otorrino não tem uma equipe de cirurgia de cabeça e pescoço, mas então eu vou lá e entro em contato com outro hospital que faz a cirurgia de cabeça e pescoço e os meus residentes vão passar por um estágio naquele hospital. Então existe um contrato, um termo de aceite, esse contrato tem que estar assinado, atualizado, então tem processo de início, né, de quando que começa a valer o estágio, de quando começa a valer o contrato e tem o término do contrato. Então se esse contrato estiver válido dentro desse monte de material que o pessoal das residências encaminham para o nosso auditor checa para ver se está tudo de acordo, se está tudo dentro da lei. Tá? Se por acaso é um contrato que está vencido, peraí, tem que fazer uma renovação do contrato. Então o nosso auditor, ele vai fazer todas essas conferências e a gente, em loco, avisa as equipes das residências que estão nos recebendo. Então, por exemplo, está vencido o contrato de prestação de um hospital pediátrico, por exemplo. Então, tá vencido, vocês precisam renovar, precisa de encaminhar o contrato renovado e assinado. Ele manda uma devolutiva pra gente. Ele fala, precisa conferir esse contrato que tá vencido. Eles não mandaram termo de cooperação com esse XYZ serviço, vocês precisam ver isso. Então, por exemplo, no último lá, ele não colocou qual ano de cada especializando, vocês precisam conferir isso. Então, ele chama atenção para as coisas que a gente também precisa avaliar em loco. E cobrar ali na hora da visita. Entendi. Agora, tô curiosa para saber, porque assim, tudo na vida tudo na vida que a gente faz tem algum motivo pessoal, né? Então, por que vocês se candidataram para este comitê? Bom, eu tô na BOL desde 2014, eu entrei no comitê de eventos, a gente trabalhou junto um tempo, gostei bastante dos eventos, tive muito contato com os presidentes, o Bira e o Geraldo Druck, mas eu percebi que eventos não era muito minha cara, não sou um cara super extrovertido e tal, e na Unifesp, na Escola Paulista, eu já estava como preceptor administrativo dos residentes, fiquei durante 7 anos nesse cargo, e é uma coisa que para mim é muito cara, eu gosto bastante dessa parte de formação e ensino das futuras gerações, me dá mais dor de cabeça do que alegrias, mas eu gosto bastante, é uma satisfação pessoal mesmo, e é uma forma de contribuir para a nossa especialidade, eu gosto disso, eu acredito que... eu acho que eu vou chover no molhado aqui, porque o que o Vitor comentou é exatamente o que eu me sentia, não numa obrigação, né, mas talvez ali com um ansejo de contribuir também com a associação. Como a gente já comentou aqui algumas vezes, a associação é nossa, né? Ela representa o otorrinolaringologista. E entendendo como que ela funciona, né? Como que são os critérios, como que você pode melhorar a otorrinolaringologia, poxa, como que eu posso contribuir com isso também, né? Porque eu fiquei um tempo fora e no que eu volto, falo, a gente está muito cansado de tentar fazer as coisas de forma medíocre. Né? Poxa, vamos nivelar pelas coxas? Não, vamos nivelar para cima. Né? A gente carece disso. Né? Então, como que a gente pode contribuir para avisar os outros? Vamos nivelar para cima? Então, talvez o comitê tenha entrado de cara com isso. Né? Eu acho que foi muito bem, desde quando foi recebido pelo Fujita, pelo Shen, acho que aprendi muito e acho que dessa forma eu consigo contribuir também nas residências, para o futuro da Otorrino e, obviamente, para a nossa associação. Muito bom. Quer falar por que você está na educação média continuada? Aproveitar e fazer o aqui. Eu também vou falar por quê. Aí a gente encerra.
Por que você escolheu? Por que você escolheu educação médica Então, continuada? Quando eu quis participar também da BOL, quando eu terminei minha residência, minha formação, eu sentia essa distância ainda da BOL. E eu queria participar mais, estar por dentro da nossa sociedade, atuar. E eu gostei muito dessa área justamente pela possibilidade de fazer alguns projetos muito voltado realmente. Eu também gosto muito da parte de educação, gosto de ficar com os residentes, com os alunos, mas eu gosto de criar. E foi, na época, estava o Tiago Bezerra na sociedade, na educação médica continuada, com muito projeto, que era o que eu mais acessava no site na época. E aí eu falei, nossa, eu quero entrar para ajudar nisso, fazer vídeos, convidar pessoas, atualizar mesmo o tema. E aí foi onde eu entrei. E ainda consegui trabalhar. O Thiago foi um também que ficou de colaborador muitos anos. É que vicia. Foi o que eu falei pra vocês, né? Antes da Georgiana chegar, esse negócio vicia de ficar na associação, né? Eu também tô, né? E ainda pegou um boom pela questão de virar um monte de aula online também. Então, né? foi a época ali, depois foi teve a muito bom, pandemia, então a gente começou e o que eu tenho visto agora nos últimos anos é que cada vez a gente está criando um projeto novo. Então, esse foi um projeto novo, os próprios podcasts também foram projetos novos. O RLcast. E ainda temos uns novos aí, né? Que vão vir. Que é de escrita científica. Né? A escrita científica, a gente já pode fazer uma propaganda. Aprovou, pode fazer. Foi aprovado. Foi. Então, foi um projeto novo. Então, sempre tem muita coisa. Eu gosto dessa dinâmica aí. Sim. Da MC. Eu comecei pelo eventos também, né? Comecei acho que em 2018 lá na associação, e daí, porque eu tinha interesses pessoais, vamos dizer assim, para poder aprender mesmo. Eu falei, deixa eu aprender e aprender com quem sabe, né? E eu sou muito ligada, meio como se fosse neurótica, a saber fazer bem feito, sabe? Assim, então, se a entrega tem que ser feita, que ela seja bem feita, né? E aquela coisa, educação é o melhor bem que nós temos, né? Sim. Então, esses nortes que eu tenho dentro da minha cabeça, né? Então, assim, vamos fazer o melhor e educando as pessoas da melhor forma, então você está passando e entregando algo de muito valor para elas, né? Então, aí terminei saindo do eventos também, porque eu também não combinei muito, apesar de gostar e tudo, até fazer eventos meus, né? Mas não é que é isso, é porque ele roda sozinho, né? Acho que o evento depende muito do comitê, né? O pessoal da BOL trabalha muito bem, né? Então gira bem. E eu gosto de colocar a mão na massa, assim, enfeitar, ficar de figurante ali, fingindo que não tá, não combina comigo, né? Então, se é pra fazer, vamos fazer. Pra fingir que tá, só pra dizer que tá lá, pra dizer que tá, não dá. Aí eu falei, vamos pra educação média. Eu pensei, deixa eu ir pra educação média continuada, e de lá vai combinar com essas minhas ideias aqui, daí... Então, acho que cada um tem um motivo e acho que é isso, assim, a gente fazendo e agregando pra associação que cada um tem, né, e combinando com o que a gente pode... Quem ganha é a própria associação, né? É a própria especialidade. É, né? A própria especialidade. E a educação médica continuada, acho que é um pilar importantíssimo, né, para a vida do médico, né? Então, disponibilizar formas de obter conhecimento, acho que o comitê de vocês, acho que é fenomenal. Acho que bem dinâmico, eu gosto que ele é muito legal. dinâmico, né? A gente, cada hora, desde que eu entrei, já se passaram tantas coisas aí. O próprio ensino médico, ele se reformulou com o tempo, né? Então, as tecnologias embutidas, poxa, a gente tem que seguir isso daí. Né? E a gente vai seguindo conforme começaram os vídeos. Aí, de repente, tá na moda o podcast. Vamos lançar o podcast. Tá na moda agora. O videocast. Vamos fazer um videocast. Isso é legal demais. Isso a MC tá... Eu sou viciada em videocast. Eu tenho uns 20. Isso é legal demais. Parabéns. Parabéns mais uma vez. E muito obrigado mais uma vez pelo convite. E antes da gente finalizar, uma mensagem final aí para os residentes ou para quem vocês quiserem deixar. Vocês não são da época da Xuxa, não. Trabalhem! Minha mãe, meu pai. Trabalhem! Mensagem final. Para os residentes, é que a BOL, ela tá aqui para ajudar, né? Então, pelo amor de Deus, a gente não somos os carrascos de nenhum serviço. Sei que deve ter um bonequinho de voodoo. Olha as minhas costas. Brincadeira, mas assim, a BOL está de braços abertos tanto para os serviços como para os residentes. Então, aqui é uma via de mão dupla. A gente tem a dupla entrada, tanto dos residentes como dos serviços, para a gente tentar aprimorar. A gente está vendo que no futuro está abrindo cada vez mais faculdades de medicina, cada vez mais especializações que não são reconhecidas pela BOL, né, que são aquelas pós-graduações que a gente combate tanto.
Então, procurem se informar de quais são os melhores serviços para vocês que querem fazer otorrinolaringologia, quais são os lugares que vão te dar um melhor substrato, e se você já é residente, procure se aprimorar, né? A BOL dá a oportunidade de fazer vários cursos, vários aprimoramentos, esse URL Lab agora que tem, Fantástico. para O treinar... próprio programa de fellow, né? Exatamente. Então, para treinar a sua formação, para tentar ser o melhor profissional possível, né? A medicina cresceu tanto que hoje em dia, eu brinco, né? Tem ortopedista do pé esquerdo, né? Tem otologista da orelha direita. Mas que você aprenda e saiba fazer bem feito. Isso é o mais importante. Eu acho que é a nossa missão, né? É trazer, melhorar cada vez mais o ensino da otorrino. Acho que pegando o gancho do que o Shen comentou, a gente vê uma sobrecarga dos serviços, né? Cada vez mais serviços tendo que ter uma demanda interna, serviço do SUS, né? Para um número maior de pacientes, e às vezes a gente tem filas gigantescas, né? Para suprir toda essa demanda, e a nossa ideia é sempre tentar valorizar não só a formação do residente, óbvio, né? Nosso papel fundamental, mas também valorizar o preceptor, né? Então esse muitas vezes é um profissional que arruma um momento da semana dele para ir lá ensinar, então a gente também tem que valorizar esse profissional e destacar para o residente que realmente o período dos 3 anos da residência é um período puxado, isso foi para todo mundo, isso vai continuar sendo. Mas por quê? Porque existe um período de transição onde você tem quase tudo mastigado durante a faculdade e você tem um CRM, você é um médico, você tem que assumir as suas responsabilidades, óbvio, sob supervisão. Então é um momento de maior crescimento técnico, profissional e humano que você pode ter naquele período. Então é para aproveitar. E posso fazer uma última pergunta? Agora Sim. aproveitar o gancho. Qual a opinião de vocês, do comitê, de prolongar o período da residência, mais que 3 anos? Acho que do comitê talvez melhor ainda não foi discutido. Do comitê não foi discutido. Pessoalmente, aquilo que eu falo. Que eu sei né? que tem essa discussão A gente- eterna, né? Pessoalmente, a gente tem residências mundo afora com 5 anos, e o Brasil continua um dos poucos países do mundo a ter só 3 anos. Então, assim, com tanta coisa que a otorrinolaringologia cresceu, se assimilou em relação à técnica cirúrgica, conhecimento científico, aparelhagem, né, tecnológica, então acho que 3 anos é pouco para formar a quantidade de informações que a gente tem disponível. Sim, Tá? dentro do Isso é uma opinião pessoal, tá? Acho A que minha opinião pessoal é a mesma, vai ao encontro do Henrique. Eu acho que a grande questão é que no Brasil a gente separou, né, o otorrino da cabeça e pescoço, que mundo afora é junto, né, é uma especialidade só com 5 anos de formação. Então, acredito que vai ser mais ou menos o caminho que é o otorrino talvez no futuro, né, mas aumentar esse tempo de treinamento seja benéfico para o futuro profissional. Sim. Eu sou favorável, mas a gente não representa a A opinião opinião do nosso do comitê comitê, como então um todo, né? Mas Pessoal. Deixando sim. claro que, pessoal, eu como preceptor em Curitiba, eu imagino que um 4º, um 5º ano é benéfico, sim. Sim. Complementa mais, né? Sim. Bem mais, né? Sim. É a experiência, né? E a gente já vê experiência é tudo. esse movimento em outras especialidades. Na pediatria, aumentou de 2 para 3, né? Então, talvez seja um movimento aí que aconteça aí no futuro. Muito bem. Vamos finalizar então? Vamos. Então, fiquem ligados aí, terminamos aqui mais um episódio do Videocast e sigam, né, lá a associação, né, lá no YouTube para os novos episódios. Muito obrigada aí por sua audiência. Tchau. Obrigado.